Bem-vindos a mais uma análise. Vamos direto ao ponto, porque hoje o assunto é denso, mas fascinante. Existe um padrão invisível que a gente consome todo santo dia, seja navegando nas redes sociais, assistindo a campanhas publicitárias ou acompanhando debates políticos. É, de longe, a ferramenta mais antiga da persuasão. A comparação. Mas a grande sacada de hoje é entender como essa ferramenta, que parece super inofensiva, consegue distorcer a realidade sem que a gente perceba. Nessa explanação, vamos desconstruir exatamente como e principalmente por que as comparações cruzam aquela linha invisível e acabam virando manipulação pura. Para desvendar esse truque mental, nossa jornada vai passar por 6 etapas rapidinho. Primeiro, a ilusão do entendimento real. Depois, o recorte da realidade, seguido por a sedução da simplificação. No passo 4, vamos ver as decisões baseadas em meias-verdades. E aí sim chegamos ao quinto ponto, desmascarando a distorção. Por fim, fechamos com a pergunta de ouro: clareza ou distorção? Bora lá? Ponto número 1. A ilusão do entendimento real. Olha só que interessante. Quando a gente adota uma perspectiva mais analítica sobre como as pessoas se comunicam, fica muito claro por que a gente adora comparar as coisas. Traz um conforto imediato, sabe? A tese central da nossa fonte diz exatamente o seguinte: comparar cria uma sensação de entendimento, sem necessariamente gerar um entendimento real. Ou seja, o que às vezes parece aquele momento de agora eu entendi tudo, na verdade é só uma ilusão super confortável. A comparação daquela falsa segurança de que o assunto foi dominado, quando na verdade a gente mal arranhou a superfície. O que nos leva à nossa segunda etapa, o recorte da realidade. Vamos ser sinceros, a realidade nunca é uma imagem paradinha. Ela é uma teia enorme e super complexa de dados que estão todos conectados. E é exatamente aí que entra o famoso recorte. O recorte nada mais é do que isolar alguns elementos de um contexto gigante e colocar eles lado a lado para a gente analisar. Como ferramenta didática, isso é maravilhoso, mas o perigo mora justamente naquilo que fica de fora. São as variáveis que costumam ser omitidas, os contextos ignorados e todas aquelas nuances que são convenientemente deixadas de fora do quadro, que podem enganar qualquer um. Trazendo para uma metáfora teatral bem prática, funciona mais ou menos assim. Imagina que a ilusão é tentar avaliar uma peça inteira prestando atenção apenas em um diálogo isolado entre dois personagens. Parece que faz sentido, né? Mas a realidade daquela cena inclui a iluminação, a visão do diretor, o cenário complexo e até a respiração e reação de quem está na plateia. Se a peça inteira for julgada só por aquele diálogo recortado, a gente destrói completamente a profundidade da obra. E isso nos joga direto no terceiro ponto, a sedução da simplificação. Mas a grande pergunta é: por que o nosso cérebro cai nessa armadilha com tanta facilidade? O estudo identifica 3 padrões clássicos, verdadeiros algoritmos mentais, que tornam essas comparações tão persuasivas. O primeiro é usar extremos, pegar só o melhor e o pior cenário e fingir que a enorme zona cinzenta do meio não existe. O segundo é reduzir variáveis, focando em uma métrica só e descartando todo. E o terceiro, que é fortíssimo, é simplificar a causalidade. É criar uma falsa relação direta de causa e efeito quando, na verdade, existe uma teia absurdamente mais complexa influenciando aquele resultado. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro busca desesperadamente a eficiência. Processar a realidade inteira gasta muita bateria, muita energia mental. Então, quando a complexidade é removida, a comparação funciona como o atalho perfeito. Ela acelera a aceitação de uma ideia porque entrega uma resposta pronta, super fácil de engolir. É uma baita economia de energia, sem dúvida, mas o custo disso passa totalmente batido. A gente perde a precisão de forma brutal. E é assim que chegamos no quarto passo, onde as consequências aparecem. Decisões baseadas em meias-verdades. Tá, mas como isso afeta a tomada de decisão na vida real? Imagina um cenário corporativo de marketing digital. A ilusão olha para 2 campanhas e declara um anúncio vencedor só porque ele tem uma taxa de cliques, o CTR, mais alta. Pronto, resolvido. Mas a realidade oculta mostra que variáveis importantíssimas foram varridas para debaixo do tapete. O custo por clique pode ser gigantesco, o estágio do cliente no funil de vendas é outro e o valor desse cliente ao longo prazo, o LTV, pode ser péssimo. Tomar uma decisão estratégica baseada apenas nessa primeira métrica isolada é, no mínimo, perigoso. É uma decisão cega, fundamentada literalmente numa meia-verdade. Tudo isso se resume a uma frase fenomenal do material: a comparação é uma bússola, não um mapa. Ela é ótima para apontar a direção inicial e dar aquele norte para a gente começar a analisar. Mas de jeito nenhum ela revela os buracos, as montanhas e as armadilhas do território. O mapa completo é outra história.
Então, chegamos na parte prática. Etapa 5. Desmascarando a distorção. Para não cair mais nessa, a fonte oferece um filtro mental sensacional em 3 passos. E o primeiro passo é fazer de cara esta pergunta: o que não está sendo comparado aqui? É um exercício ativo. Em vez de olhar para o que está na tela, a gente precisa começar a olhar para o espaço em branco, para o silêncio ao redor dos dados que entregaram para a gente. A segunda pergunta vai direto na raiz da ocultação. Quais variáveis essenciais foram removidas para essa comparação funcionar? Pensa comigo. Para uma ilusão ser perfeita e parecer óbvia, algumas informações vitais precisaram ser cortadas estrategicamente daquele enquadramento. Quando a gente descobre quais são esses dados deletados, a ilusão quebra na mesma hora. E a terceira e última pergunta desse nosso kit de sobrevivência mental é: qual é o contexto completo deixado de fora? É a hora de reconstruir aquele cenário do teatro. Porque sem o pano de fundo, nenhuma informação pode ser julgada com 100% de certeza. No fim das contas, fazer uma análise rigorosa nesse caos de dados que a gente vive é atuar como um espelho. Mas a função aqui não é só mostrar o reflexo principal das coisas, e sim refletir ativamente as lacunas. É jogar luz naquilo que foi habilidosamente escondido nas sombras, para garantir que as escolhas sejam feitas com muita clareza. Para fechar o nosso raciocínio, o sexto ponto: clareza ou distorção. O grande dilema da comunicação moderna, o X da questão que abordamos hoje, mora nessa linha muito tênue. Simplificar para a clareza é essencial, significa deixar a mensagem fácil de entender, sendo totalmente honesto sobre os recortes que foram feitos e os dados que ficaram de fora. Por outro lado, simplificar para distorção é esconder essas variáveis de propósito para empurrar uma narrativa goela abaixo ou forçar uma conclusão viciada. A nossa grande responsabilidade é sacar a diferença e garantir que a simplicidade sirva apenas à clareza, jamais à manipulação. E para a gente terminar, fica no ar essa reflexão provocativa. Na era da compreensão instantânea, onde a gente quer entender tudo em 10 segundos, as comparações estão construindo pontes ou estão escondendo a realidade? Diante de qualquer dado mastigado demais, buscar ativamente o que está invisível é o que muda o jogo. Quase sempre, o que não foi dito é justamente o que vai definir a decisão certa. Fica o convite para aplicar essa nova lente crítica na próxima vez que se depararem com uma comparação perfeita. Um abraço e até a nossa próxima análise.